Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto Voz Jurídica, o podcast aqui do escritório TDA, Tirola Duarte Advogados. Eu sou o Matheus Tirola, sócio aqui do escritório. Ao meu lado, o meu sócio e meu pai e fundador do escritório, Dr. Francisco Tirola. Mais um episódio aqui, mais um tema a ser abordado do direito para a gente conhecer um pouquinho mais desse mundo, que as pessoas têm muita dúvida. E o convidado de hoje é um convidado que estudou com o meu irmão, na verdade, durante a faculdade, e ele vai falar de um tema bem diferente, o Dr. Tiago Zanelato. Prazer, Tiago. Prazer, Matheus. Prazer, Francisco. Dr. Tiago é especialista em arbitragem, integrante do escritório Pinheiro Neto, portanto, tem uma larga experiência nessa área e vai falar, ensinar a gente o que é arbitragem, qual a diferença entre arbitragem e mediação, judiciário, enfim, como é que funciona isso, que é um tema que todo advogado, todo estudante que se forma quer ser um árbitro, qual o caminho, qual a linha, estrada que ele deve trilhar. Ele vai explicar tudo isso pra gente. Isso aí. Acho que até pra gente começar, Tiago, acho que a gente pode falar um pouquinho de você, né? Conta pra gente aí, você fez PUC, né? Eu fiz Mackenzie, então já tem uma rivalidade. Mas conta um pouquinho pra gente da faculdade. Por que vocês estão falando? Toda vez você fala, você fez PUC e eu fiz Mackenzie. É uma rivalidade de faculdade, né? Você fez FMU. Fiz FMU. Com muito orgulho. Não tem problema. Fala um pouquinho pra gente, Thiago, da história, do histórico profissional e tudo mais também. Legal. Primeiro eu agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje. Como você colocou, eu fiz PUC, né, como faculdade. Desde o começo eu trabalhei com contencioso, né, judicial. Em algum momento ali eu comecei a trabalhar com arbitragem, quando eu trabalhava no escritório do professor Arruda Alvim, que é professor da PUC e também era um árbitro na época, e lá eles já tinham algumas arbitragens, e eu passei a realmente querer seguir carreira nessa área quando eu participei de uma competição de arbitragem internacional chamada Vismut, que é uma competição em Viena. E quando eu voltei, um dos sócios do escritório Pinheiro Neto me convidou a estagiar lá no escritório. Eu já estava ali no 5º ano, e acabei ficando, fui efetivado e agora completo 10 anos de escritório no ano que vem. Em 2018 eu comecei a fazer mestrado na PUC em Direito Internacional com o professor Cláudio Finkelstein, que é também o coordenador, né, do grupo, no núcleo de pesquisas em arbitragem, comércio internacional, contratos internacionais da PUC. Concluí meu mestrado em 2020, e em 2021 fui fazer um mestrado em Cambridge, né, o LLM, que eles chamam, que é um mestrado Master of Law em Direito Internacional na Universidade de Cambridge. Isso durou um ano, e aí de 2022 até o final de 2023 eu trabalhei em Londres, no escritório americano chamado Wilmer Hale, na área de arbitragem, na equipe de um sócio chamado Gary Bourne, que é possivelmente a maior referência na área hoje. Até um dos casos que a gente vai comentar aqui, que é o caso do Sudão do Sul, é um caso que ele atua como advogado e é um dos casos mais interessantes. É um caso de disputa de fronteiras, que foi uma arbitragem na Corte Permanente de Arbitragem na Haia. E aí, ano passado, no começo do ano, 2024, eu voltei para o Brasil e voltei ao Pinheiro Neto, né? Sempre foi esse o plano, fazer essa especialização fora, trabalhar um ano, acabei ficando 1 ano e meio e retornar ao escritório. Então, desde então, voltei ali para o Pinheiro Neto, trabalhar na equipe de arbitragem. Que currículo, hein? Parabéns, hein? Obrigado. Pô, direito. Parabéns. Foi trabalhar lá fora, internacional. Não, com certeza vai ser um episódio com... Não, episódio não, vai ser vocês como amigos aí que essa amizade perdure por muitos anos, porque vocês vão poder agregar muito valor com certeza. Outro aí. Ô, Tiago, você falou, inclusive pra gente já entrar no que é arbitragem, mas você falou um ponto no seu histórico que eu vi muito isso com um amigo meu na faculdade, que é essas competições de arbitragem. Eu acho que você explica pra gente o que é arbitragem e por que quem vai pra essa área faz tanto essas competições. Elas são competições que elas valem de verdade ou é um negócio, uma coisa esportiva para que as pessoas aprendam a atuar nessa área? Como que funciona isso? Eu acho que as competições na área de arbitragem, elas hoje são praticamente uma parte integrante do treinamento de quem quer seguir nessa área. Então, por exemplo, a nossa equipe do escritório, todo mundo participou disso.
talvez o sócio não tenha participado como estudante, mas participou como árbitro, como avaliador, né, nessas simulações. Então, hoje em dia, essas competições são, assim, parte do treinamento de um estagiário, por exemplo. Então, acho que é muito comum em faculdade ter júri simulado, né? Então, isso é uma coisa que acho que está na realidade de todos os estudantes de direito no Brasil. As competições de arbitragem são algo parecido. Elas simulam um procedimento arbitral. Então, você tem uma fase escrita em que você apresenta uma peça pelo requerente, uma peça pelo requerido, e aí você tem uma simulação oral em que você tem 3 árbitros avaliando times das universidades que representam ora os requerentes, ora os requeridos. E aí você tem isso em nível nacional, então a gente tem competição brasileira de arbitragem, como a nível internacional. E é um grande celeiro de aprendizado e de networking, tanto para os alunos quanto para os profissionais, né? Então, você tem essa competição de Viena, né, que é o Wismut, que acontece todo ano em março, e também em Hong Kong, um mês antes, que congrega mais de 1.000 estudantes, advogados, escritórios. Então, é um evento assim, bastante relevante do calendário da arbitragem internacional. E é quase que um pré-requisito hoje para você ingressar na área, né, para ter acesso às pessoas. Hoje é muito competitivo você ir para os escritórios, para os grandes escritórios, processos seletivos, etc. E essa é uma área que você consegue ter contato direto com sócios dos escritórios relevantes, tanto no Brasil quanto fora. Então acaba sendo assim, uma vitrine profissional muito relevante. Então é um simulado, é um aprendizado jurídico. No fundo, ela foi concebida como uma experiência acadêmica, né? Uma forma de ensinar o direito na prática. E aí eu acho que isso é muito interessante para os estudantes, porque você vai ter uma oportunidade, uma exposição e a possibilidade de redigir peças e fazer a parte oral ali da defesa do caso, que é uma coisa que você vai fazer quando você for advogado, muitas vezes com alguns anos de experiência. Gente. Então, assim, ter um estagiário fazendo isso, eu acho, nessa fase da carreira, é algo bem interessante, como acho que forma de ensino jurídico que no Brasil a gente não tem muito na universidade, né? A gente tem isso como é vinculado à universidade, mas não é uma matéria dada na universidade. Né? Eu acho que até pela arbitragem ser um procedimento diferente do judiciário, isso é muito importante, né? E aí eu acho que a gente já pode entrar nesse tema, que é qual é a diferença da arbitragem para o judiciário, como funciona a arbitragem, e explica pra gente assim, o que é arbitragem, para as pessoas entenderem o que é isso. Legal, então acho que a arbitragem, um conceito simples, a arbitragem é um método alternativo de resolução de disputas em que um ou mais árbitros escolhidos por ou pelas partes vão decidir uma disputa de direito patrimonial disponível. Então, é alternativo porque ela não está dentro do escopo do judiciário, ela é um método jurisdicional, então existia um debate lá atrás se a arbitragem ela era uma criatura do contrato ou se ela era um exercício de jurisdição. Hoje é mais ou menos pacífico que é uma natureza mista, então tem esse aspecto jurisdicional, mas também tem a questão contratual, né? Você chega na arbitragem através de um contrato, através da cláusula compromissória. Você tem a figura dos árbitros, né, desses terceiros independentes que, via de regra, vão ser escolhidos pelas partes, mas eles podem ser escolhidos para as partes, e são terceiros independentes. E aí você tem a questão da limitação do que pode ser submetido à arbitragem, que são direitos patrimoniais disponíveis por partes capazes. Então, basicamente é isso. A arbitragem é isso. É uma forma de você resolver disputas fora do judiciário, mas no método jurisdicional. E aí acho que essa é a grande diferença com relação ao judiciário. Começa por aí, né? Você está fora dessa estrutura estatal, mas você depende do judiciário. A arbitragem ela só pode ter sucesso em alguma jurisdição se ela tiver o apoio do judiciário, né? O apoio tanto legislativo quanto do judiciário. Se você tem um judiciário que não respeita a arbitragem, que desconsidera a cláusula arbitral, que anula sentenças arbitrais sem fundamento, a arbitragem não tem qualquer valor naquele lugar, então não faz sentido. Então é interessante porque tem até a frase de um professor que é: a arbitragem ela se apoia exatamente no sistema que ela busca fugir. Então ela só pode existir se ela conseguir ter o apoio do que ela justamente não quer ser, que é o judiciário, né? O poder judiciário estatal. Pelo que eu entendi, então, a arbitragem, quando você tem uma sentença arbitral, ela ainda precisa ser homologada no judiciário, é isso? Esse é um ponto muito interessante. E ele conversa um pouco com a história da arbitragem no Brasil. O Brasil, ele começa a ter um mercado de arbitragem há 20 anos atrás, em 2001, quando o STF declara constitucional a lei de arbitragem. Antes disso, a gente até tinha um regramento, né? A lei brasileira de arbitragem é de 96, mas até o STF declarar a constitucionalidade dessa lei, essa lei ficou
completamente em desuso. E antes disso você tinha regulação esparsa tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil e algumas convenções internacionais que o Brasil internalizou. O problema é que você precisava, pela disposição do Código Civil que regulava o compromisso arbitral, primeiro que a cláusula arbitral não tinha eficácia autônoma. Então você podia ter um contrato com uma cláusula arbitral que você precisava firmar um compromisso arbitral depois surgiu uma disputa para poder submeter aquela disputa à arbitragem. Então, basicamente, isso não acontecia, porque as partes já estavam brigando e ninguém ia ter interesse em firmar um compromisso arbitral depois de ter uma disputa acontecendo. E o outro problema é que existia uma exigência de que a sentença arbitral fosse homologada em juízo. Então, antes da lei, qualquer disputa que fosse submetida à arbitragem e resultasse em uma sentença arbitral, ela era rediscutida no judiciário, porque você não tinha uma limitação de matéria que você poderia discutir após a sentença arbitral. Não era só uma homologação formal. Então, não era prático nem eficaz ter uma arbitragem se você ter que ir para o judiciário de qualquer jeito. Quando você tem a lei brasileira de arbitragem, que altera todo esse sistema que antes estava ali dissipado em Código de Processo Civil, Código Civil e convenções internacionais, você não tem mais essa exigência do que eles chamam de duplo exequatur. Então, você acaba não tendo que homologar sentenças judiciais proferidas no Brasil. O que acontece é que quando você tem uma sentença arbitral proferida fora do Brasil, que aí é uma sentença estrangeira, aí o STJ, depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, passa a ter competência para fazer essa homologação. E aí você sim tem que passar pela homologação judicial para poder executar a sentença aqui no território brasileiro. Então essa é a única exigência que existe hoje de homologação em juízo. Entendi. O que eu sempre escutei falar, e até nessa questão da arbitragem e da homologação, eu tinha escutado falar essa questão que a sentença precisava ser homologada no judiciário, mas também que precisava ser uma sentença internacional para ser homologada, se fosse aqui dentro não precisava. E o que eu vejo muito hoje em dia é que a arbitragem ela é muito utilizada em grandes processos, principalmente envolvendo, às vezes, órgãos públicos, cases internacionais. Por que ela é usada mais nesses negócios enormes, assim, do que, por exemplo, a gente não vê uma pessoa física, assim, discutindo um contrato, duas empresas médias, num processo arbitral? Por que isso acontece? Acho que isso está um pouco ligado com como é estruturado o judiciário no Brasil e o acesso que as pessoas têm, né, ao judiciário. Então, para consumidores, para causas pequenas, você tem estabelecimento, né, dos juizados especiais, então a pessoa tem um acesso direto a uma forma de resolver a disputa dela no judiciário. Para grandes contratos, né, no fundo a arbitragem no Brasil tem todo esse movimento na década de 90 a partir das empresas que tinham interesse em resolver as disputas fora do judiciário. Então, no começo da década de 90, tem um advogado pernambucano chamado Petrônio Muniz, que faz uma pesquisa a partir da Associação Comercial de Pernambuco com empresários sobre qual que era maiores problemas, né, que eles viam nas empresas e nas disputas das empresas e em termos de passivos e litígios que eles tinham. E o maior problema era a demora que o judiciário tinha para resolver essas disputas e como isso acabava engessando, né, o dia a dia das empresas e a falta de especialidade nos julgamentos. Então, esse advogado é quem cria esse projeto de lei de arbitragem, num projeto chamado Operação Arbiter, e aí ele, junto com a Fiesp, aqui em São Paulo, né, a Associação Comercial em Pernambuco, eles começam a criar esse projeto. E aí eles chamam 3 advogados, né, o professor Carmona, que é professor da USP, o Pedro Batista Martins, que na época era advogado da Embratel, e a Selma Lemes, que era advogada da Fiesp. E esses 3 advogados e professores se juntam e redigem o projeto de lei de arbitragem para endereçar esse problema que as empresas viam. Bom, a gente quer uma forma de resolver as disputas que seja eficiente, né, mais rápida, que você tenha especialização do julgador, que você tenha um controle maior do processo, porque no fundo a arbitragem ela é toda estruturada pelas próprias partes, então a depender do tipo de disputa você tem um rito diferente, então é justamente para tentar resolver esse problema do empresariado brasileiro que a arbitragem surge. E é também a partir dessa perspectiva que ela começa a crescer e se aplicar aos grandes processos. Por quê? Porque a arbitragem, no fundo, ela envolve um custo em um primeiro momento maior para a parte. Então, às vezes, o custo de ficar litigando por anos vai ser possivelmente maior do que você ter um custo inicial na arbitragem que é realmente superior a custas judiciais. Mas aí a oportunidade, né, o custo de oportunidade de resolver aquela disputa em 2 ou 3 anos sem perspectiva de recurso e a questão está resolvida,
agrega, né, um valor que talvez você não tenha em 20 anos de disputa no judiciário, que é uma coisa que a gente sabe que no Brasil é comum. E aí esses grandes casos justificam, né, você poder submeter isso à arbitragem. Então a gente vê isso para grandes disputas, né, de compra e venda de empresas, disputas societárias, disputas de infraestrutura, disputas com o poder público, que daí também é um tema interessante de ver como o Brasil, né, como o Estado brasileiro e todos os entes da federação no começo eram refratários à arbitragem, depois passaram a adotar isso como parâmetro, né, como a linha base, no fundo. Então qualquer, acho que investimento estrangeiro que vem para o Brasil e dependa do poder público, o poder público hoje aceita com muita tranquilidade você ter a disputa submetida à arbitragem, não ao judiciário. Então são para esses grandes projetos que a arbitragem se aplica a maior escala. Existe um movimento de tentar aplicar arbitragem para outras áreas, então, como, né, para a área trabalhista, já teve com a reforma, né, já era permitido pela Constituição para dissídios coletivos, e aí com a reforma você acaba tendo para ter um piso mínimo, né, do valor da remuneração que é considerado para poder submeter a arbitragem. Existe discussão para tentar submeter a arbitragem em questões de consumidor, apesar de ter no próprio código uma limitação, né, que coloca a cláusula arbitral como nula de pleno direito, etc. Então, mas existe um movimento para tentar resolver disputas com mais agilidade, para tentar desafogar o judiciário. Então, assim, tem uma série de discussões para tentar tornar a arbitragem acessível para outras áreas que não seja para grandes disputas empresariais ou com a administração pública. Uhum. Eu acho também que falta um pouco de conhecimento da pequena, média empresa, do que é arbitragem. Acho que é um pouco divulgada para esse nível de empresa, você entendeu? Você falou em custo aí da arbitragem, né? Que às vezes se o contratante ou as empresas que procuram arbitragem, no início elas assustam pelo custo, que é um percentual, né, que vocês cobram, não sei. Mas ela não faz uma relação com o custo do contencioso, porque na arbitragem imaginam que não tem sucumbência. O contencioso tem, dependendo do valor da operação, é um absurdo. Mas eu queria um exemplo prático, assim, por exemplo, eu tenho 2 empresas que estão brigando aí do ponto de vista societário, empresas que valem 150 milhões, é o valuation da empresa. Uhum. Vocês cobram sobre o valuation da empresa, por exemplo, a fixação dos honorários, qual é a base, né? É sobre o valuation da empresa, é sobre o montante que está sendo discutido, porque quando envolve, imagino eu, uma discussão societária, uma contenda societária entre sócios, é difícil você precificar isso, né? Uhum. Entendeu? Para um lado ou para o outro. Como é que vocês veem, fixam honorários, estabelecem honorários? Varia muito, na verdade, né? Então, o primeiro ponto é que, de fato, via de regra, não tem sucumbência na arbitragem, porque a sucumbência, no fundo, é o direito do advogado. E o advogado não é parte da cláusula e não vai ser parte da arbitragem. Então, mas já vi casos em que foi deferido por argumentos diversos, enfim. Então, assim, a cobrança do honorário na arbitragem, ela varia muito, porque tem casos que, às vezes, tem uma natureza meramente declaratória. E você não consegue estimar ali de primeira o que aquilo vai impactar na vida da empresa ou do projeto. Então, o que acaba é que a gente tem mais ou menos a ideia de quanto dá de trabalho para fazer as grandes peças, né? Porque as peças na arbitragem, assim, você tem prazos, às vezes, de 60 dias, até mais para apresentar, né, os memoriais mais de direito substancial. E as audiências demoram muito. Então, os grandes, acho que, gargalos da arbitragem em termos de honorários são você estudar e entender o caso no começo, que dá um trabalho enorme, e as grandes peças e a audiência. Às vezes a audiência demora 1 semana, 2 semanas. Então, o que a gente geralmente cobra, às vezes é um valor mensal, mais sucesso, ou um valor por etapa, né? Então, essas grandes peças, como é no judiciário. Então, ao invés de falar inicial, réplica, audiência, apelação, a gente faz, um estudo inicial do caso e depois, para cada uma das peças, um valor ali que a gente estima mais ou menos com base na complexidade do caso. Depois a audiência, que é uma parte substancial, e tendo audiência e não tendo ali uma produção de provas, uma perícia ou uma segunda fase da arbitragem, você já se encaminha para a sentença e aí realmente acho que é o encerramento, né? Você me lembrou muito o meu amigo que eu comentei que trabalha com arbitragem. Ele trabalha até naquele escritório, eu acho que é mais voltado à arbitragem e infraestrutura, aquele Toledo Marques. Claro. Ele trabalha lá. Mas ele trabalhou em outros escritórios no começo, eu lembro que ele trabalhou no Decaixa, enfim, em alguns escritórios.
E na faculdade ainda, ele falava, nossa, hoje eu tô lotado de coisa. Aí eu falei, tem muito prazo, muita coisa. Não é que tem muito prazo, eu tenho um só. É isso. Só que o tamanho do que eu tenho que ler e da peça que eu tenho que fazer é muito grande, assim. A gente tá falando de 60. É isso mesmo, né? As peças na arbitragem, elas são todas, assim, muito grandes e os casos são enormes, é isso? Sim. No caso, eu trabalhei em Londres em um único caso, que eram 2 arbitragens, assim, das mesmas partes que corriam em paralelo, e era uma equipe que basicamente só trabalhava naquele caso. Então, tinha acho que 10 advogados, uns 3 ou 4 paralegais, sei lá, uns 5 estagiários, que só trabalhavam naquela disputa. E aí eram disputas de compra e venda de commodities, de minério no fundo de ferro, e aí você tinha essa equipe toda trabalhando nesses casos. Então as peças eram enormes. Acho que uma das peças que a gente submeteu tinha 240 páginas. Nossa. Eram assim, discussões, muitas discussões jurídicas, mas também técnicas. Então tinha questão de qualidade do minério, expansão da fábrica. Eram questões assim, muito técnicas, mas também a discussão jurídica era enorme. Então você tinha, sei lá, metade da peça para questão jurídica e metade para questão técnica. Você tinha prazos grandes, porque para fazer uma peça dessa você depende de muita gente. Então lá também tem a necessidade de você apresentar depoimentos escritos das testemunhas que vão ser inquiridas na futura audiência nessas peças. Então, além da própria peça, você apresenta outros dois, quanto número de testemunhas você tiver, documentos de 20, 30 páginas, que é a declaração da testemunha, que o advogado também ajuda, né? Isso não é considerado uma prática contrária às normas de ética da Inglaterra, pelo menos, e dos Estados Unidos, você tem um coaching da testemunha, que eles chamam. Que é uma coisa que a gente acaba fazendo no Brasil também, né? As audiências de arbitragem. Então, assim, a preparação é muito grande. Para audiência, às vezes audiências demoram 2 semanas, 3 semanas. Então você tem questão de, assim, 1 mês, 2 meses antes que você começa a preparar a audiência. E aí você tem uma série de documentos que você prepara. Então você prepara o roteiro da apresentação que vai ser feita, que ao invés de ter uma sustentação oral de 15 minutos, às vezes você tem uma de 3 horas, que o advogado vai explicar o caso. Depois você tem a inquirição das testemunhas, e aí você prepara um script com todas as perguntas e todos os documentos que aquela testemunha de alguma forma fez menção no depoimento escrito dela ou que ela participou, então você pode confrontá-la. Você tem os experts, né, os peritos, porque é muito comum você ter os peritos das partes em arbitragem, especialmente internacional. Ao invés de você ter um perito do juízo, você tem, cada parte tem o seu perito e apresentam laudos, e aí o tribunal vai confrontar, ele pode chamar os peritos para um método de inquirição chamado hot tubbing, então é uma banheira escaldante aí, que ele coloca os dois e aí ele questiona e eles têm que se confrontar. E fala, olha, você falou que aqui o dano é de 100 milhões, você falou que é de 20. E aí, como é que é tão discrepante? Qual foi a metodologia? Então a audiência demora, assim, semanas, é super intenso. A gente dormia super pouco, então eu lembro de um dia, eu tinha uma colega mexicana e a gente estava ali ajudando na preparação, montando slide, montando pergunta. Os advogados também de lá, todos também super atarefados. E eu ia à audiência, ela não ia, ela ia ficar meio que num back-office. E aí, sei lá, 2 da manhã, eu falei, bom, eu vou dormir. Ela falou, eu vou continuar. E aí eu acordo, sei lá, 6h30 para ir para audiência. E aí eu acordei mesmo com ansiedade, umas 5 da manhã, voltei a trabalhar, ela estava lá, ela só foi dormir quando o advogado, né, que era o sócio, o Gary, começou a fazer a apresentação final no dia seguinte, que foi 1 da tarde. Então, assim, é uma rotina completamente surreal, mas, assim, baita experiência, mas é muito extenuante. Esse meu amigo, inclusive, ele passava por isso na faculdade. Ele já presenciei algumas vezes dele chegar na aula, assim, 8 horas, 6, 7h30 da manhã, assim, aí ele olhar, assim, aí eu falei, o que aconteceu? Ele, cara, não dormi. Aí ele, tem prova hoje? Aí eu, tem prova. Aí ele, meu Deus do céu. Realmente é uma rotina diferente, assim, porque os casos são muito grandes, tem muita coisa para ser feita. Então. Qual que é a diferença? Explica pra gente, assim, bem objetivo, para quem fosse assistindo a gente, for assistir, entender entre arbitragem e mediação. Legal. Bom, a arbitragem, ela é um método jurisdicional. Ela é o exercício de jurisdição pelo árbitro, né? Então é um processo, então você tem que respeitar todos os princípios do processo, né, que a gente tem na Constituição. Você não pode fugir disso, e você vai ter uma sentença ao final que é equiparada à sentença judicial no Brasil. Então, no fundo, é um exercício de jurisdição. A mediação não. A mediação é um processo em que você tem um terceiro, né, que é o mediador, que ele é um facilitador de um acordo entre as partes. Então, não necessariamente você vai ter um documento ao final com obrigações recíprocas, e esse documento, se ele não for homologado em juízo, ele não tem valor de sentença.
Então, a mediação é um processo diferente. Ela não é exercício de jurisdição, o mediador não exerce jurisdição, e é um processo que busca conciliar, né, uma negociação visando uma aproximação das partes tendente a um acordo. Que então, deve ser homologado depois pelo judiciário. Eu acho que não é uma obrigação, né? No fundo, sim, se as partes fazem um acordo e cumprem, acho que não tem problema. Elas podem pedir para poder ter força de sentença e a título executivo judicial, é muito mais fácil de executar em caso de descumprimento, mas não é uma obrigação. Então, no fundo, acho que são essas as diferenças principais. E aí você tem o árbitro, no fundo, a limitação que ele tem pela lei é que ele seja alguém capaz de confiança das partes. O mediador, existe todo um processo de certificação hoje. O árbitro não tem um curso para ser árbitro ou uma formação de árbitro. Claro que você tem cursos que você pode fazer para se aprimorar, entender como funciona o instituto, mas a mediação tem muito mais a questão da certificação e quanto que a área da mediação valoriza isso. Então, por exemplo, para poder trabalhar como mediador em juízo, você tem que ter certificações. Você não pode só chegar e falar, eu entendo de mediação, vim aqui deixar o seu currículo na porta de um tribunal. A arbitragem não. A arbitragem, as pessoas acabam se tornando árbitros pelo reconhecimento que elas têm naquela área, pela experiência, pela especialidade, e aí elas são indicadas pelas partes por conta disso. Eu acho que até um ponto interessante que você tocou agora, Thiago, é assim, como que funciona os árbitros, quem é escolhido para ser árbitro e se são as partes, se não são as partes. E também acho que já nesse tópico, a questão das câmaras arbitrais. Existe, assim, competência, igual tem no judiciário? A competência, se aconteceu aqui, a competência é dessa câmara. Como que funciona isso? Acho, falando desse último ponto, então, primeiro. As câmaras arbitrais, elas surgem porque você tem dois tipos de arbitragem, né? Você tem a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc. A arbitragem institucional, você vai ter uma câmara administrando o procedimento arbitral. Então ela funciona como se ela fosse um cartório de uma vara judicial, né? Ela vai fazer essa parte administrativa de cobrar custas, mandar documento para uma parte, para outra, administrar o processo, né? E você elege uma câmara na cláusula. Então as partes escolhem livremente qual câmara elas querem. Aqui no Brasil a gente tem algumas câmaras bem relevantes. Então a gente tem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é possivelmente a principal câmara brasileira. A gente tem a Câmara da Ciesp, né, do Fiesp, que é uma das mais antigas também, super conhecida. Tem a Câmara da FGV, tem a Câmara da B3, que aí é quase que um monopólio que eles têm sobre as empresas, né, do novo mercado. Para você ingressar no novo mercado no nível mais elevado ali de governança, você tem a obrigatoriedade de eleger a B3 como forma de resolução de disputa no seu estatuto, né, das companhias. A FGV tinha um monopólio para disputas de energia até ano retrasado, eu acho. Agora eles têm um sistema que eles elencam algumas câmaras que eles têm conveniadas, e aí você pode escolher. Tem também a Câmara da Camarb em Belo Horizonte, né, que é também uma câmara empresarial. E aí você tem a Câmara de Comércio Internacional, que tem um escritório no Brasil. Então a Câmara de Comércio Internacional, ela basicamente foi fundada em 1923, logo após a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional foi fundada em 1923, porque a Câmara de Comércio Internacional ela surge em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, como uma forma de tentar resolver disputas de forma pacífica e harmônica. Esse é o propósito do surgimento dessa Câmara de Comércio Internacional. Eles falam, são os mercadores, buscando os mercadores da paz, né, nessa época. Então, era uma tentativa de evitar um segundo confronto. Não deu muito certo, teve a Segunda Guerra Mundial, mas o fato é que em 1923 eles criam essa corte de arbitragem, que hoje possivelmente é a instituição mais importante de arbitragem, instituição, né, que administra procedimentos do mundo. E aí, em 2017, ela abre uma história no Brasil, porque ela tinha já muitos casos, né, envolvendo partes brasileiras, e como ela fica em Paris, tinha um problema que a gente tinha que mandar dinheiro para fora e pagar o imposto. Então era um impeditivo para você escolher aquela câmara, às vezes chegava a ser 20% além do valor que eles cobram das custas, então era muito dinheiro. Então o que eles fazem é abrir um escritório no Brasil para administrar procedimentos daqui. Aí eles têm um centro, uma sala de audiências, então eles realmente investiram, é um mercado super relevante para essa Câmara. O Brasil já chegou a ser segundo, terceiro entre as partes, né, que mais tem casos lá. Então a gente ganha de todas as partes europeias, a gente perde de vez em quando para a Índia e Estados Unidos só, o que mostra, né, a relevância da arbitragem no Brasil. Então isso é basicamente o cenário das câmaras. E aí cada câmara ela vai ter um regulamento, e esse regulamento é como se fosse as regras, né, o CPC ali daquela câmara, que vai falar como que você protocola as coisas, os prazos, como você inicia a arbitragem, os prazos iniciais, como você escolhe os árbitros. Então essa é a arbitragem institucional. Então você tem quase que esse cartório que é a câmara.
Aí você tem a arbitragem ad hoc, que é uma arbitragem em que você não tem a Câmara administrando e as partes escolhem livremente os árbitros e combinam com eles a remuneração. Então, você vai ter algumas regras, você pode adotar algumas regras de soft law, né? Então, você tem alguns regulamentos feitos para as partes escolherem, para os árbitros poderem organizar esse procedimento, para não ficar uma coisa solta, mas o fato é que você não tem esse ente aí que é a Câmara administrando. Então, é muito mais raro você ver isso, porque é um tanto quanto, né, aberto o que pode acontecer, mas não é incomum. Tem alguns casos grandes, relevantes, em que isso aconteceu, mas a gente não vê muito na prática. No Brasil é super raro. E aí sobre os árbitros, né? Quem são os árbitros? Como você escolhe os árbitros? O árbitro ele tem que ser uma pessoa imparcial e independente. Esse é o critério para você poder escolher um árbitro, seja numa arbitragem de uma câmara, seja uma arbitragem ad hoc. Na Câmara, algumas câmaras você vai ter lista de árbitros, que eles chamam, né? Então a Câmara compila alguns nomes, convida alguns profissionais que são reconhecidos nas áreas de especialidade. Então, alguém que conhece de infraestrutura, direito administrativo, de mercado de capitais, direito público, direito privado. E você tem ali no site, e às vezes você tem a obrigatoriedade de que os árbitros sejam daquela Câmara, ou o presidente do tribunal vai ser alguém da lista. Hoje essa exigência caiu com a reforma da lei em 2015, mas você tem ainda regulamentos que falam isso. Então essa é a única exigência. Então a pessoa tem que ser imparcial e independente. Então eu não posso indicar um amigo para ser árbitro, porque ele não vai ser nem imparcial nem independente para julgar a disputa em que eu sou advogado. Então no fundo as pessoas constroem carreiras como advogados, em algum momento elas começam a ser reconhecidas, né, pela sua atuação e começam a ter casos em que elas são indicadas a atuar como árbitro, e aí algumas pessoas acabam parando de advogar e exclusivamente atuando como árbitros. E pode existir a figura do árbitro comum? Um árbitro comum das partes? Pode. Então, tanto você pode ter um tribunal arbitral com 3 árbitros, como você pode ter um árbitro único. E as partes podem concordar em quem seja esse nome. Então, é raro, né? Porque num contexto de briga, sempre você vai querer nomear alguém que você... Pelo menos você não pode nomear alguém que vai julgar a seu favor, né? Isso não tem como prever, nem é o propósito, mas você vai estudar a produção acadêmica daquela pessoa, a atuação dela como advogado, e você consegue ter uma perspectiva de como ela julgaria aquele caso. Então, você acaba, se você indica um árbitro comum, você não tem essa possibilidade de estudar e indicar alguém que talvez esteja mais aberto aos seus argumentos, às suas teses. Mas é possível, em comum acordo, nomear um árbitro. Então, é um árbitro que foi comumente nomeado pelas partes. Né? Eu acho que a gente está falando bastante de alguns aspectos da arbitragem, mas eu estou com uma dúvida aqui, eu acho que as pessoas também estariam, ou estão que estão nos assistindo, e é assim... Eu acho que a gente podia tentar resumir como que funciona o procedimento arbitral, assim, desde o começo. Então, tem a cláusula compromissória no contrato, teve um conflito, vamos à arbitragem. Como que funciona isso? Aí você elege quantos árbitros, vai à Câmara primeiro, você consegue fazer um resumo assim? Claro. Acho que até para quem está querendo entrar nessa área, ou talvez esteja pensando nisso, entender como que funciona isso. Ou quem tem um caso que possivelmente vai ser uma arbitragem, não sabe o que fazer quando... Bom, então acho que o primeiro passo é esse, é você ter uma cláusula num contrato que eleja a arbitragem, né, como método de resolução de disputas. Essa cláusula tem que basicamente ter o mínimo, né, o suficiente para você começar uma arbitragem, que é, às vezes, fazer referência a uma Câmara, e aí o regulamento da Câmara ele é incorporado por referência à cláusula, ou te colocar a forma de indicar árbitros. Então você tem que ter o primeiro passo ali dado na cláusula. Se você não tem isso, você tem que ir para o judiciário completar a sua cláusula, que é a ação do artigo 8º da lei de arbitragem. Então aí o juiz vai suplementar a cláusula, ele vai suprir os efeitos. Se você tem uma cláusula que está ali para em pé, fala qual que vai ser a Câmara ou como indicar os árbitros, você vai apresentar um requerimento de arbitragem na Câmara Arbitral. Esse requerimento é uma petição super simples, você só diz que tem uma disputa, descreve ali brevemente, não precisa entrar em muitos detalhes. Algumas câmaras já te obrigam a indicar um árbitro nesse primeiro momento ou não, mas basicamente você vai ter as arbitragens com 3 árbitros ou com um árbitro. Muitas vezes a cláusula arbitral já fala que vão ser 3 árbitros, ela já fala onde vai ser realizada a arbitragem, né, a cidade, né, que é a sede, que a gente chama de arbitragem, como é a forma de começar a arbitragem naquela Câmara, etc. Se não tem, quase todos os regulamentos falam que a arbitragem, se não tem especificado, né, falam que a arbitragem vai ser de 3 árbitros. Algumas falam que se for uma disputa de um valor até, sei lá, 5 milhões de reais, 15 milhões de reais, vai ser um árbitro único, para tentar tornar mais rápido e mais barato, né, o procedimento, que você paga menos também se é um árbitro só. Uma vez que você apresenta esse requerimento de arbitragem, a Câmara vai notificar a parte contrária, então ela manda por e-mail ou por correio esse requerimento falando, olha,
a parte desse contrato. Parte A iniciou uma arbitragem contra você, parte B. Agora você precisa responder esse requerimento. Então a parte vai comentar, fala, olha, recebi, a disputa é improcedente, vai fazer os comentários sobre o número de árbitros, qual que é a lei aplicável, idioma, etc., que são todos esses elementos comuns aí, tanto do requerimento como da resposta. Uma vez que ela apresente, a Câmara vai notificar as partes para indicar árbitros, e elas vão ter um prazo comum para cada uma indicar um árbitro, né, via de regra. Os árbitros indicados vão ser informados, eles vão ter que preencher um questionário falando, olha, você conhece as partes, você tem alguma relação anterior, tem algum conflito, tem alguma revelação que você precise fazer. Então, por exemplo, um advogado que foi indicado trabalha para um escritório que atende o mesmo cliente. E eventualmente ele não vai poder atuar nesse caso, mas ele pode revelar a informação e as partes podem ou impugná-lo, pedir a remoção dele, ou falar, olha, estou de acordo, tem essa questão, ele revelou, ok. Se os árbitros são confirmados, se ninguém apresenta uma impugnação ou se os árbitros não renunciam, eles vão indicar conjuntamente o presidente do tribunal arbitral. Então, tanto pode ser uma indicação pelos próprios coárbitros, como as próprias partes podem participar desse processo. Então, é muito comum que os dois coárbitros apresentem uma lista ali com uns 5, 6 nomes e peçam para as partes vetarem, cada uma tem 2 vetos, e aí eles escolhem daqueles nomes. Aí é o mesmo processo, ele vai receber um questionário, vai precisar revelar alguma informação que seja de parcialidade, independência, possa afetar ali, né, a atuação dele. Se não tiver nenhum tipo de impugnação, ele vai ser nomeado árbitro, e uma vez que ele é nomeado árbitro, é considerado constituído o tribunal arbitral. Então, uma vez constituído o tribunal arbitral, a maioria das câmaras elas têm uma exigência que você assine um documento chamado termo de arbitragem, que é um documento que você vai ter um resumo da disputa, né, entre as partes. Você vai poder suplementar as regras também processuais, vai estabelecer o primeiro cronograma do caso, e esse momento, quando as partes deduzem ali as pretensões, né, você tem que colocar os seus pedidos, porque é o momento em que é considerada estabilizada a demanda. Então, aquilo ali delimita o escopo da jurisdição no tribunal arbitral. Então, a partir daquele momento, as partes já não podem mais, via de regra, fazer pedidos novos ou inovar ali nas suas pretensões. Elas têm que colocar tudo ali, porque aquilo vai ser o momento de delimitar, estabilizar a demanda. É estabelecido um primeiro cronograma que vai geralmente até a audiência. Então, você vai ter a fase, né, postulatória, em que as partes vão trocar manifestações. Isso pode ser feito tanto de forma concomitante, então cada parte vai apresentar um primeiro memorial ao mesmo tempo, com uma resposta depois ali de uns 60 dias mais ou menos, ou você pode ter isso alternado. Então o requerente apresenta, o requerido responde, o requerente faz uma réplica, uma tréplica, aí você pode ter uma especificação de provas e já se marca uma audiência. Mas como a arbitragem é muito flexível e ela é muito, né, moldada ao que as partes querem, ao que a disputa demanda, você pode, por exemplo, ter uma perícia no meio dessa fase de troca de manifestações, ou uma fase que a gente chama de exibição, de produção de documentos. Então, eu tenho as alegações iniciais e a resposta, e aí as partes trocam documentos. Uma parte exige da outra documentos internos. Isso é muito comum. Eu posso ter uma primeira audiência de apresentação do caso, que o tribunal fala, putz, acho que a gente faz uma perícia aqui, vamos fazer uma perícia antes mesmo de ter uma audiência de mérito, né, com testemunhas. Ou faz uma audiência e depois vai para a perícia. Então é muito flexível, depende muito de como os advogados conduzem, né? A arbitragem é interessante que os advogados eles têm uma relação geralmente muito colaborativa. Mesmo tendo a disputa ali, as partes brigando, os advogados conseguem colaborar em muita coisa e organizar o procedimento de uma forma muito, acho que, harmônica. Então vai depender muito disso, de como os advogados coordenam, como o tribunal vê e vai conduzindo o procedimento, mas é muito flexível e você consegue moldar realmente a disputa e as partes. E a valoração da prova, ela segue o rito do processo civil? Ou seja, fato constitutivo, mesma coisa? No fundo, né, isso é o direito brasileiro. Assim, a arbitragem, a gente não aplica o CPC na arbitragem. Okay. Os princípios processuais todos estão lá, só que o CPC não é diretamente aplicável à arbitragem. Tem até um julgado do STJ desse ano que chega nessa conclusão, mas via de regra, como no direito brasileiro a valoração da prova é feita dessa forma, independente do Código de Processo Civil, no fundo os árbitros vão acessar a prova dessa forma. O que é interessante na arbitragem é que você tem, acho que um aprofundamento, né, da instrução. Então, essa audiência de, por exemplo, uma semana, que você vai ter inquirição de testemunha que dura horas, com um perito sendo inquirido. Acho que o papel das partes também é muito mais enfático, né, nesses momentos de inquirir os peritos ou as testemunhas. Então, acho que a produção da prova ela demora mais, ela é mais aprofundada.
Thiago, e no judiciário é muito comum a gente ver, né, a fase de conhecimento e depois a de execução. Na arbitragem, duas dúvidas, na verdade. Depois que sai a sentença, é possível recorrer? A gente tem recurso dentro da arbitragem. E depois que a gente tem uma decisão transitada em julgada, como funciona a execução? As partes cooperam? Elas simplesmente, não, perfeito, perdi, então deixa eu cumprir aqui. Como que funciona isso? Tá, então, em relação ao recurso, via de regra, especialmente no Brasil, não tem recurso, né? A lei brasileira fala que a sentença arbitral ela é final, vinculante às partes. Então, eu não consigo ter um recurso. Mesmo que contratualmente exista algum tipo de discussão se a gente poderia ter uma arbitragem em 2 fases, no Brasil, por essa disposição da lei de arbitragem, eu entendo que não é possível. Existem câmaras fora do Brasil que têm mecanismos recursais, porque as leis locais de arbitragem não têm talvez essa limitação. Então a gente tem uma câmara nos Estados Unidos que chama ICDR, que é vinculada à Associação Americana de Arbitragem, que tem um mecanismo recursal. A gente tem a Câmara de Madrid, que tem esse mecanismo recursal. E a gente tem no ICSID, que é um centro de arbitragem vinculado à Convenção de Washington, que é para disputas de investimento, né? Então investidor-estado, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, eles têm um mecanismo de revisão. Então uma vez que eu tenho a sentença, eu posso constituir um outro tribunal para rever aquela sentença. Então é similar a um recurso. No Brasil, a única forma de você atacar uma sentença arbitral é através de uma ação anulatória, que é assemelhada a uma ação rescisória, e você tem então hipóteses taxativas ali de motivos que você pode levar aquela sentença judicial a juízo e desconstituí-la. E você não pode, assim, utilizar isso como um recurso. É literalmente as hipóteses do artigo 32 da lei e acabou. Então não é um recurso de mérito. Você não vai poder ter revisão do mérito da sentença. Uma vez, então, proferida a sentença, existe um alto índice de cumprimento, né, das sentenças arbitrais. Então, via de regra, a parte vai cumprir. Se ela não cumpre, você pode ajuizar diretamente um cumprimento de sentença. Porque como a sentença arbitral ela é equiparada à sentença judicial, ela é um título executivo judicial. Então, a forma de você executar é por cumprimento de sentença. Então essa é a forma que hoje, para ir a juízo, você tem para executar a sentença arbitral. Aí você utiliza os meios do judiciário mesmo para executar a sentença Exatamente. arbitral. E aí a defesa, né, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela pode levantar alguma das matérias da ação anulatória, desde que você faça isso no prazo para anular a sentença, que é de 90 dias. Então saiu a sentença, a parte tem 90 dias para tentar anular. Se a parte contrária, né, a parte vencedora, ajuiza o cumprimento de sentença nesse prazo, e aí está dentro dos prazos de 90 dias, a parte contrária pode apresentar impugnação alegando algumas matérias de nulidade taxativas da lei. Se passou esse prazo, ela só pode alegar as matérias gerais, né, de impugnação. Então, se não existe título, etc., aquilo que a gente sabe que também é bem restrito. A gente que trabalha muito com o judiciário, a gente vê bastante a questão da morosidade, né, da demora nas decisões, nas manifestações e tudo mais. E eu já ouvi falar, e aí você pode me confirmar, e até já é minha dúvida, na arbitragem tem os prazos estipulados certinho e as partes cumprem mesmo esses prazos. Eu acho que tem prazo para sentença, é isso mesmo? Sim. Então, acho que onde a gente parou, né? Onde tem a audiência. Se depois da audiência não existe mais nenhuma prova para ser produzida, as partes vão apresentar uma petição chamada alegações finais, e aí o tribunal vai ter um prazo que geralmente é de 60 dias para dar a sentença, prorrogáveis por mais 60. Então, uma vez concluída, né, a instrução e apresentadas as alegações iniciais, em 120 dias você tem uma sentença. Via de regra, os árbitros cumprem esse prazo. Tem casos, às vezes, muito complexos que os árbitros vão pedir autorização para a Câmara para ter uma prorrogação além disso. Mas então, assim, a gente está falando de, via de regra, 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4. Vamos colocar 4 como um padrão aqui de quanto dura a arbitragem inteira até a sentença. Mas tem casos que se arrastam pelo judiciário na arbitragem por anos e anos, e aí depois, quando eles acabam, as partes ainda querem levar para o judiciário para tentar brigar, desconstituir a sentença. Então, assim, acho que a arbitragem ela é mais rápida que o judiciário, os prazos são seguidos, ela tende a ser mais eficiente, mas ainda assim a gente tem casos que se arrastam por muitos anos na arbitragem, às vezes por questões de perícia, geralmente perícia de construção é um tema que demora muito, às vezes incidentes processuais que as partes começam a levantar para, enfim, atrapalhar, e depois você pode ir para o judiciário ainda, então tem essa possibilidade. Acho que um desses casos que demorou bastante, assim, que até acho que decidiu faz pouco tempo é o Del Dourado, né? O Del Dourado durou muitos anos, né? Esse caso, se eu não me engano, ele começou em 2017 e ele só foi resolvido por acordo esse ano, né? Essas informações são públicas.
Então acho que a gente pode comentar só essas partes aqui que são públicas. Mas sim, então você tem uma sentença, que é uma sentença que reconhece responsabilidades, então ela não é uma sentença condenatória ainda, né? Ela vai ser uma sentença que, bom, ela é condenatória, mas ela não tem ainda uma quantificação de danos. E aí a parte vai ao juízo também para anular essa sentença. A parte, né, que perdeu ali vai a juízo para anular, enfim, por uma série de razões que ela colocou ali. E aí você tem essa ação anulatória tramitando em paralelo à fase de liquidação de sentença da arbitragem. Isso também é bastante comum. Você ter mais de uma sentença na arbitragem. Então você vai ter uma sentença que talvez declare responsabilidades, e aí você vai ter uma segunda sentença de quantum, né, de liquidação daqueles pleitos que não foram ainda quantificados. Então isso é bastante comum. E aí o prazo para anular é o mesmo. Então saiu a sentença parcial que declara responsabilidade, tem 90 dias. Se você não faz isso, trânsito em julgado, acabou. E aí você tem em paralelo ainda essa fase de liquidação, que vai sair uma nova sentença. Aí vai ser uma sentença final. Então você tem sentenças parciais e sentenças finais. Então é bastante comum também. Mas sim, Eldorado foi um caso que então se resolveu esse ano, durou 8 anos. Tem outros. A gente tem um caso no escritório também que é de 2017, que está longe de resolver, que é uma disputa de condomínio, de terras, assim. Então também uma perícia super complexa que está se alongando por mais de 5 anos. Então acontece. Você até falou isso e me veio na cabeça. A gente tem muita arbitragem no agronegócio aqui no Brasil? Esse é um tema que está crescendo bastante. Então, existem algumas câmaras especializadas, até interessante. No interior, se eu não me engano, de Goiás, tem uma câmara que tem muitos casos. É uma câmara relativamente, né, pequena, mas que tem muitos casos locais ali. Você tem caso de circuito de cachaça, que eles resolvem as disputas entre si de uma forma super informal, mas continua sendo arbitragem. Então, você tem ali meio que pessoas à disposição para aparecer uma disputa entre produtor e comprador. Você consegue submetê-la meio que na hora e eles resolvem. E aí você tem também temas mais complexos, né? Então, crédito agrícola, agora tem moratória da soja, tem, assim, vários temas que estão em discussão, e isso aumenta bastante o número de casos. E eles não são, talvez, diretamente do agro. Então, tem casos que são mais bancários, né? Quando você tem essa questão dos empréstimos dos bancos. Então, tem muita coisa, sim. É uma área bem promissora dentro da arbitragem, é o agronegócio. Porque você até comentou da questão do condomínio, aí eu pensei, bom, deve ter muito, porque o agronegócio tem crescido cada vez mais no país, né? Uma dúvida que eu fiquei, na verdade, assim, é mais uma curiosidade, porque você trabalhou, você teve uma experiência fora por muito tempo. E assim, como que você vê, qual que é a sua visão da arbitragem no Brasil, comparando com fora, e se o Brasil tá no topo, ou se os outros países estão mais avançados, como que você faz um geral disso, assim? Eu acho que o Brasil está super bem posicionado no cenário global da arbitragem. A nossa realidade é que a gente tem muitos casos domésticos, né? Então você tem arbitragem doméstica e arbitragem internacional. A arbitragem internacional é aquela que tem algum elemento de internacionalidade ali, seja a nacionalidade das partes, a natureza do contrato, o lugar de execução do contrato. Você tem então algum elemento internacional. Aqui a gente tem muita arbitragem doméstica, que são partes brasileiras aplicando o direito brasileiro em disputas brasileiras, contratos brasileiros. Só que a arbitragem no Brasil ela se desenvolveu muito por influência internacional. Então você tem essa primeira fase, né, em que se produz a lei de arbitragem para atender o empresariado brasileiro, mas os advogados que começam a atuar em arbitragem essencialmente estão vindos do contencioso judicial. Cada vez mais eles vão para fora fazer especializações, trabalhar em histórias fora. Então a gente começa a importar os conceitos, né, as práticas da arbitragem internacional para a nossa arbitragem doméstica. Então, por exemplo, essa forma de inquirir peritos juntos, nesse hot tubbing, isso é uma coisa que não vem do judiciário brasileiro, vem da prática internacional. Os advogados que tiveram essa exposição, né, aos casos internacionais trazem para o Brasil. Então, assim, ainda existem muitas diferenças, né? O Brasil ele não tem ainda o que a gente chama de turismo arbitral, que é você ter cidades que atraem a resolução de disputas porque elas têm um judiciário forte, uma legislação que é favorável, né, ao comércio, né, ao direito comercial, que é o caso, por exemplo, de Londres. Então, Londres, você tem disputas que não tem nenhuma relação com Londres. O caso que eu trabalhava era eram partes de países diferentes que não tinham relação alguma com Londres, mas o contrato ele era regido por lei inglesa, que é uma lei que reconhecidamente é uma lei favorável ao comércio, favorável a disputas comerciais. Então, Londres acaba sendo um lugar que atrai disputas. Então, o Brasil está começando a se colocar nessa posição. São Paulo, especialmente hoje, é um lugar que tem já estrutura para receber esse tipo de disputa. Então, existem câmaras arbitrais boas. O judiciário, né, ele é pró-arbitragem. Tanto, acho que o Tribunal de Justiça, as varas especializadas, né,
do Poder Judiciário, como até o STJ, eles são pró-arbitragem, mas o problema é que o Brasil, por exemplo, a gente não consegue administrar processos judiciais em inglês, que é uma vantagem de alguns países, até mesmo, por exemplo, a França agora tem uma seção especializada para fazer isso em inglês, para as partes que são internacionais poderem ir para a França fazer uma arbitragem. Se elas tiverem que se socorrer do judiciário por alguma coisa, elas vão poder operar no judiciário em inglês. A gente tem essa dificuldade que no Brasil a gente tem que fazer tudo em português ainda. Também não conseguimos fazer em espanhol, porque o Brasil poderia ser um lugar para atrair disputas da América Latina. Então ainda não existe, acho que essa tentativa de tornar São Paulo, especialmente, né, mas o Brasil, como esse polo para resolução de disputas. Então você acaba que a gente tem essa limitação, a gente tem as disputas muito domésticas, apesar de a gente ter muitas disputas em arbitragem, elas são todas, 90% domésticas. Tem algum caso ou outro que vai ter uma parte estrangeira, a gente pode ter arbitragem em inglês no Brasil, então assim, tem casos internacionais, mas não é a maioria são disputas domésticas. Na questão da experiência que você teve até em Londres, tem algum caso assim muito legal, emblemático? Você disse que trabalhou, pelo que eu entendi, você trabalhou num caso só ou você trabalhou em mais lá? Eu trabalhei essencialmente em um caso, que eram 2 arbitragens muito, muito grandes, que aconteceu em Londres. Então a gente teve 2 audiências, uma para cada caso, mas o escritório que eu trabalhava tinha casos super interessantes, casos de arbitragem de investimento, que é uma outra realidade, né? Então, basicamente, você tem tratados bilaterais de investimento entre... O Brasil não tem nenhum, então por isso que a gente não tem esse tipo de arbitragem no Brasil. Mas você tem tratados bilaterais de investimento em que os estados, né, signatários desses tratados, eles se conferem obrigações recíprocas de tratar os investidores, né, vindo do outro estado como se fossem investidores nacionais. Então, se um investidor italiano quer investir num país na África, ele vai lá, faz todo o investimento, etc., ele tem que ser tratado como um investidor africano que estivesse fazendo esse mesmo investimento. Se ele é desrespeitado na sua esfera enquanto investidor, é tratado de forma diferente, ele pode, através desses tratados, entrar como arbitragem contra o Estado. Então é muito comum que as empresas que vão investir, né, em países fora, elas ajuizem essas arbitragens de investimento, que depende desses tratados bilaterais. Então é muito comum. Então, por exemplo, a Argentina, no começo dos anos 2000, tem diversos casos por diversas resoluções que o governo passava nacionalizando ativos, regulando taxas, né, e cobrança, por exemplo, de saneamento básico. Então ele limita muito a possibilidade daqueles investidores oferirem lucro com o projeto inicial que eles tinham. E aí você tem uma série de arbitragens contra a Argentina no começo dos anos 2000 desses investidores estrangeiros. Você tem, por exemplo, na Austrália, grandes arbitragens da Philip Morris contra a Austrália quando ela faz quando ela passa, né, aquelas legislações para restringir o acesso a cigarro. Então, os casos iniciais também lá da Austrália são cigarro. Você tem uma específica na Europa de um tratado da Carta da Energia, que é do começo ali dos anos 2000, você tem um incentivo a energias mais limpas, e aí tem esse tratado da Carta de Energia, que quando os estados começam a passar a legislação para tornar mais fácil, né, você ter energia limpa, as empresas que até então atuavam com outros tipos de energia começam a ajuizar ações. Então esse é até um caso que tem uma sentença arbitral proferida contra a Espanha que está sendo executada aqui no Brasil, porque em tese, não sei, a parte, né, os investidores resolveram executar aqui depois de ter a sentença. Então esses casos são todos públicos, então tem muitos casos interessantes. O advogado com quem eu trabalhei lá, o Gary Bourne, ele foi o advogado principal de um caso que é a Abbey Arbitration, que é até um dos que eu comentei com vocês, que é uma disputa de fronteira no Sudão. Então, quando acaba, né, a guerra do Sudão, eles têm ali uma comissão que vai fazer uma delimitação da fronteira, e que se as partes não concordassem, uma das partes era o Sudão e a outra era o movimento / exército do povo, revolucionário do povo do Sudão, eles concordam que se eles não se sentirem satisfeitos com a delimitação da fronteira, eles vão mandar essa disputa para uma arbitragem na Corte da Haia, né, na Corte Permanente de Arbitragem da Haia. Então é um caso de direito público. Então existem muitos casos de arbitragem interessantes fora, né, internacionais. O Brasil, na verdade, a própria formação no território brasileiro, se você for ver, tem algumas disputas lá no final do século XIX. Então, por exemplo, Amapá, disputa com as Guianas, existiram disputas Estado brasileiro contra Estado francês, né, que tinha Guiana Francesa, britânico quando tinha Guiana Britânica. Então existe também essas arbitragens de direito público. Hoje no Brasil acho que a gente não tem nenhuma, mas a gente tem arbitragem com a admissão pública, que daí é um outro assunto também interessante.
Eu até estava nessa questão dos casos, até tinha visto um aqui que me chamou a atenção, que você tinha comentado com a gente, que é o caso Yukos, é isso? Da Rússia? Esse é o maior caso de arbitragem, possivelmente de todos os tempos. No começo dos anos 2000, a Rússia ela começa a estatizar essa empresa chamada Yukos. Não é que ela vai estatizar, né? Ela começa a adotar medidas que levariam a uma estatização. Então ela começa a punir diretores, começa a implementar tarifas absurdas contra essa empresa. Ela praticamente leva essa empresa à falência e aí ela vai lá e estatiza a empresa. E aí você tem uma arbitragem na Haia entre os antigos investidores contra o Estado russo. E aí foi a maior condenação, que chegou acho que em 60 bilhões de dólares. Nossa. E aí teve uma série de polêmicas esse caso. Então, ele durou muito tempo. E aí quando chegou a sentença arbitral, condenando, né, a Rússia a pagar os investidores, também tem um reembolso de custos. E aí se descobriu que uma figura que chama secretário do Tribunal Arbitral, que é um advogado que geralmente o presidente indica, né, para assistir ali com dia a dia, redação de documentos e tal, ele tinha mais horas trabalhadas do que o próprio presidente do tribunal. E aí a Rússia começou a falar, bom, quem fez a sentença não foi o presidente, foi o secretário, então isso aqui é um absurdo, violação do processo, etc. Ela tenta anular a sentença no judiciário na Holanda, né? Que então, geralmente quando você tem arbitragem no lugar, então, o que a gente chama de sede da arbitragem, o lugar competente para você anular a sentença é aquele estado. Então, ajuiza uma ação, em primeira instância ela é julgada procedente, então anula a sentença. Anos depois, a Corte de Apelações reverte, fala, não, a sentença está ok. E aí, finalmente, esse ano, a Suprema Corte da Holanda declarou que a sentença era válida e agora, finalmente, em tese, acabou essa disputa. Só que aí, nesse meio tempo, a gente tem toda a situação na Rússia, né, da Ucrânia. Uhum. Então, os investidores foram executar essa sentença em vários lugares do mundo. Então, eles conseguiram pegar bens da Rússia nos Estados Unidos, na Europa. Então, é quase que uma saga essa arbitragem. Então, ela demora 20 anos já. Então, assim, é o caso possivelmente mais paradigmático que tem nos últimos anos de arbitragem. Eu imagino que esses grandes casos, assim, inclusive esses bem midiáticos, eles tragam até para a nossa arbitragem aqui, para o movimento da arbitragem, talvez lições ou cláusulas ou posicionamentos que todos começam a seguir, né? Certamente. E o Brasil também participa desses casos, tá? Bom, a gente falou do caso Eldorado, que também é um caso paradigmático, mas há alguns anos atrás a gente teve um outro caso chamado Abengoa, que foi um caso super relevante. A Abengoa, né, uma empresa espanhola, ela adquiriu algumas usinas de cana de um empresário brasileiro chamado Adriano Dedinho Meto, que é bem conhecido. E ela verificou, quando ela comprou, que a capacidade de moagem dessas usinas era inferior ao que tinha sido, né, contratado. E aí ela entrou com uma arbitragem para discutir, né, essa operação de M&A, de compra e venda dessas usinas. No fundo, ela comprou empresas no Brasil. Foi uma arbitragem em Nova York, aplicando o direito brasileiro. Uhum. E aí, nesse caso, tiveram dois problemas. O primeiro é que se descobriu que o presidente do tribunal arbitral, um advogado americano, na época ele trabalhava no escritório da The Voice, descobriu-se que o escritório dele, em tese, estaria assessorando partes relacionadas com a Abengoa. Então a Abengoa ganhou a arbitragem, o Dedini descobriu isso e tentou anular a sentença em Nova York, não conseguiu. Um outro fundamento também foi a aplicação errada do direito brasileiro, que ele levantou lá que os árbitros eram um americano, acho que de algum país da América Latina que eu não vou me recordar, e um advogado brasileiro. Esses dois, os estrangeiros, falaram, vamos aplicar aqui o artigo 944 do Código Civil dessa forma e eu vou te dar a diferença do preço que você pagou, considerando que o ativo deveria ter uma produção de X, eu vou dar a diferença do que ele de fato é. Então ele reduziu o preço, né? Esse advogado brasileiro falou, não tem que ser uma redução do preço, tem que ser, na verdade, o dano efetivamente incorrido. A lei brasileira, o Código Civil, fala que a indenização é medida pelo dano. Eu não posso te dar a diferença do preço. Tentaram anular essa sentença com esses dois fundamentos, né? Tanto que o advogado tinha alguma relação, a história dele com a Abengoa, que ele não revelou, e isso é grave na arbitragem, você não informar que o seu escritório ou você mesmo tem alguma relação com alguma das partes. Isso pode gerar anulação da sentença, mas o judiciário americano falou que não. Então, como a sentença foi proferida lá, primeiro tentaram anular lá e falaram que aplicaram o direito brasileiro da forma que eles entenderam e a aplicação errada do direito não é causa para você anular a sentença. Aí a Abengoa chegou para executar isso aqui no Brasil, né? Porque o Dedinho e o Meto tinha bens aqui, né? Então, ela tinha que trazer a sentença aqui. E o STJ negou o reconhecimento. Então, falou, olha, tem uma violação grave de processo, ele não revelou essa informação, isso comprometeu a imparcialidade dele, né? A independência, então não posso homologar. E também falou que aplicaram o direito brasileiro errado e que essa norma do Código Civil, né, da indenização que tem que corresponder ao dano provado
é uma norma de ordem pública e por isso eles não poderiam internalizar essa sentença. Ela seria conflitante ao ordenamento jurídico brasileiro. Então é um caso também muito midiático na época, ficou super conhecido, que o Brasil fez parte. Então a gente não só acho que traz para a nossa prática o que dá certo e errado, como a gente também ajuda a construir alguns paradigmas. Eu fiquei pensando, né? Porque hoje em dia o que a gente tem de bastante discussão é a questão de energia, né? Então a gente tem energia renovável, esses data centers enormes que a gente tem hoje por causa da inteligência artificial. Você acredita que o futuro da arbitragem vai começar aí ou já está nesses temas? Eu acho que sim. Então acho que a gente tem dois aspectos, né? A gente tem, acho que, as disputas privadas. Então eu vou ter disputa de seguro, eu vou ter disputa de construção de parque eólico, que já existe, né? Então acho que já tem muito disso. Eu vou ter a disputa de comercialização e distribuição, que também já existe. E eu vou ter um outro tipo de disputa que vai começar a surgir cada vez mais, que são as disputas internacionais baseadas em tratados de, enfim, preservação, ESG, meio ambiente, que já começam a despontar. Então esse tipo de arbitragem que eu comentei com vocês, de arbitragem de investimento, ele é um tipo de arbitragem que um investidor vai acionar um Estado. E já tem nos últimos 10 anos uma tendência de o Estado poder apresentar contrapleitos contra o investidor. Quando ele fala, olha, você chegou aqui, na verdade, e destruiu o meu país. Então, vou te apresentar um contrapleito de danos aqui ambientais que você causou. Então, isso também é comum e vai ser cada vez mais possível que, na verdade, os Estados comecem a acionar os investidores falando, olha, você veio aqui e arrebentou meu país. Eu te dei todo tipo de suporte, isenção de imposto, incentivo, e você veio e arrebentou meu país. E eu tenho um tratado aqui com o seu país de origem que eu posso te acionar. Então, a gente também vai ter esse tipo de disputa surgindo no âmbito internacional. Acho que o Brasil não vai fazer muito parte disso, porque a gente não tem esses tratados. No fundo, a decisão, né, do governo brasileiro na época é que o Brasil ele não precisava concluir esses tratados para atrair investimentos, o que no fundo se provou verdade. O Brasil consegue ser um lugar, acho que conseguiu, pelo menos naquela época, justificar a não opção pelos tratados e foi bem sucedido. E talvez se tivesse seguido o caminho da Argentina, tivesse uma série de condenações e de sentenças arbitrais para pagar na casa de bilhões de dólares hoje. Então acho que foi uma escolha acertada ali do governo brasileiro na época, na década de 90, que conseguiu fazer a desestatização, né, as privatizações, sem ter esses tratados e atraindo capital estrangeiro. Além da questão climática, e até que a gente está mencionando aqui, o que se fala hoje em dia é inteligência artificial. IA para cá, e cada dia surge uma nova. Você acha que isso também vai acabar caindo em disputas arbitrais? Eu acho que isso vai acabar caindo na nossa vida como um todo, né? E especialmente também na nossa prática como advogado, qualquer que seja a área, então invariavelmente a arbitragem vai ser afetada. Hoje já se discute, já se existem... A arbitragem, como eu coloquei, ela é muito flexível. Então você tem uma possibilidade das partes, né, disporem sobre muita coisa. Só que às vezes isso gera alguns vácuos. Então você tem instrumentos de soft law, né, que eles chamam, que são regras que algumas instituições criam que as partes podem adotar para disciplinar algumas questões. E já se existe hoje muitas regras sobre o uso da inteligência artificial na arbitragem. Então, se as partes acordam e o tribunal fica ali obrigado a adotar que ele tem que, por exemplo, todo mundo tem que informar se usou inteligência artificial para elaborar peças, para, enfim, qualquer tipo de atividade ali do procedimento arbitral, pode ter vedação ao uso, então as partes podem colocar que o tribunal não pode fazer uso de IA, não pode jogar todos os documentos aí numa dessas ferramentas. Não, ou redige a sentença. Acho que tem algumas ferramentas hoje que a gente já usa, né, que são boas, que estão fazendo um trabalho bom na parte jurídica, mas enfim, eu posso querer que você não use e posso colocar ali. Então já se existe isso na arbitragem aí, ainda incipiente, mas já é uma preocupação, e acho que a gente vai ter disputas de inteligência artificial que vão ser objeto de arbitragem, né? Então, problemas que isso causa, contratos que, enfim, de alguma forma você tem envolvendo essas tecnologias, e acho que já se discute se você vai ter um julgador por inteligência artificial, né? Então, acho que ainda existe uma grande limitação. Eu acho que a função, né, humana no ato de julgar ainda é relevante, mas é uma discussão que está tendo, então... A inteligência, eu entendo que ela vem para ajudar, mas ela tem que ser um assistente, né? Ela não pode ser a pessoa que julgou ou que fez, né? Então, claro que a gente vê hoje em dia, o pessoal joga na inteligência e usa, mas assim, ela tem que se assistir a fazer as decisões, as peças e tudo mais. A gente vê muito hoje, você até estava comentando ontem, quer dizer,
da gente protocolar uma alegação final num dia, no outro dia saiu a sentença. Fala, pô, então foi feito via inteligência artificial. Então a pessoa, ela não leu a minha alegação em um dia. Então já estava pronto. Então, é possível, ou já estava pronto. Ou já estava pronto. Mas na arbitragem, existe essa disposição, assim, a pessoa pode vedar, as partes podem dizer que elas não gostariam, como elas também podem concordar que, assim, ó, vamos todo mundo usar e tudo bem, é isso. Sim, mas aí eu acho que você tem que ter os limites, né? Então, o tribunal vai poder usar, mas ele vai poder usar para quê? Ele vai poder usar para resumir peças, para ler, né, para entender, ou ele vai poder usar para julgar? Ele vai poder colocar ali, as partes têm esses 2 argumentos, decida aí o que faz sentido com base na prova. Então, acho que as partes têm essa liberdade, e aí, se o tribunal não estiver confortável, os membros podem renunciar. A forma deles fazerem um protesto aí por não aceitar é renunciar ao tribunal ali, né, a função de árbitro. Então, as partes têm a liberdade de fazer isso. São elas que delimitam, né, a disputa e elas que coordenam o procedimento. Então, se elas querem adotar uma regra de produção de provas, elas têm bastante liberdade. O tribunal tem menos, acho que, poder de decisão quando as partes acordam e limitam, né, a função jurisdicional dele. Porque isso é a essência da arbitragem. Você diria que esse tema da inteligência artificial é um dos temas, ou é o tema mais quente aí na arbitragem hoje em dia? Eu acho que ele é um pouco o tema do direito mais quente no geral, né? Na arbitragem, eu acho que ele ainda não é... Assim, tem muita gente escrevendo sobre, muito evento, já tem algumas disputas de tecnologia aí, mais ou menos, que tocam em inteligência artificial, mas não acho que ele ainda é uma unanimidade como tema... Mas porque, no fundo, eu acho que é um tema que vai impactar a nossa vida como um todo, né? Especialmente como advogados e, invariavelmente, em todas as áreas, de maior ou menor maneira. Assim, direito criminal, talvez você não vá ter um impacto tão grande que o cara não vai precisar na delegacia soltar um preso, mas pra gente que trabalha com processos eletrônicos, que tem ali audiências que às vezes podem ser online, com certeza vai ter muita coisa que vai ser impactada. Então, já tem gente que usa softwares desses que leem expressões, microexpressões faciais e vão tirando conclusões e te apresentando, né, a receptividade a ideias. Então, isso é uma coisa que você pode usar numa audiência. Lá em Londres teve um advogado que apresentou pra gente tipo um processador, era um box que você levaria para a audiência, você subiria todos os documentos do caso nele e conforme a audiência fosse acontecendo, ele iria te dando inputs. Então, pergunta isso aqui para testemunha. Então, assim, já tem coisas que estão acontecendo, né? Só que eu acho que é muito mais para tentar, que nem você colocou, ser um assistente, um facilitador da nossa vida para a gente avançar o nosso trabalho. Então, o que eu vejo até hoje é isso. Entendi. Mas não julgador, né? Ele pode ser um assistente, trazer subsídio, mas não julgar. Exatamente. Não, exatamente. Tem alguma questão? Alguma dúvida? Não, eu tô aqui impressionado com o vasto conhecimento aí. Aprendi bastante aqui hoje. Legal. Sobre arbitragem. Parabéns. Eu acho que a gente pode ir indo já pro final. E aí eu acho que até pra gente concluir, eu queria que você falasse pra gente, assim, reflexões sobre a arbitragem, sobre o futuro dela aqui e fora. E até acho que é algo legal, uma recomendações para os estudantes de direito, ou para as pessoas que queiram ser árbitros ou trabalhar com arbitragem, o que você falaria para essas pessoas, entendeu? Legal. Eu acho que a reflexão que eu deixo aqui é que a arbitragem não é solução para tudo. As pessoas tendem a achar que a arbitragem vai resolver todos os problemas das disputas no Brasil ou no mundo, que a arbitragem vai ser rápido, que a arbitragem vai fazer milagre, que vão ter boas sentenças, mas no fundo acho que tem disputas que o judiciário resolve de forma eficiente e bem. Acho que nos últimos 10 anos, com a implementação de processo eletrônico, com a pandemia, né, com essa possibilidade de você acessar os juízes e os cartorários de forma eletrônica por e-mail, que era uma coisa que não existia, você tinha que ir lá presencialmente no fórum, agora você pode ligar por Teams. Tem uma eficiência do judiciário que está crescendo, eu acho, cada vez mais, já vem nos últimos 10 anos. Tem juízes especializados, então aqui em São Paulo, por exemplo, as varas empresariais, os juízes são muito bons, no tribunal também. Então, assim, tem disputas que talvez o judiciário esteja julgando mais rápido que a arbitragem. Então, eu acho que é muito comum que as pessoas achem que a arbitragem é só maravilhas, mas não é. A arbitragem, se você tem uma parte ali beligerante, ela pode tocar o terror no caso, e o caso vai demorar, o caso vai se arrastar, ela vai plantar nulidades, ela vai fazer o escarcéu. Então, eu acho que as pessoas tendem a achar a arbitragem só maravilha, mas
tem problemas também. A arbitragem, acho que ela tem que ser empregada para as disputas que de fato comportem essa resolução de disputas e que faça sentido. Então, não acho que a arbitragem é a salvação de tudo, como algumas pessoas acham. Acho que a arbitragem tende a crescer no Brasil cada vez mais, mas talvez exista um retorno ao judiciário para algumas disputas. Existem algumas empresas que ultimamente estão refratárias à arbitragem, que tiveram experiências ruins, acho que é um número muito pequeno ainda. O Brasil tende a ter uma qualidade muito boa nos tribunais arbitrais que julgam as disputas, então, mas é uma coisa que a gente vê. E eu acho que a arbitragem ela não pode se sentir imune a críticas. Ela tem que, acho que, dialogar com a comunidade, né, jurídica no geral, ela não pode se fechar. Nós somos o pessoal que faz arbitragem, vamos se proteger. Não, eu acho que ela tem que dialogar com o empresariado, com o resto da comunidade jurídica para entender quais são os problemas que a arbitragem ainda tem, porque ela ainda tem problemas. E acho que é esse exame de consciência que vai fazer a arbitragem continuar crescendo e cada vez se firmando mais como esse método preferido para as disputas empresariais, especialmente também de infraestrutura, admissão pública, etc. E acho que talvez para quem ainda não está nessa área, tanto um estudante como um advogado, para os estudantes eu acho que grupos de estudo nas faculdades e essas competições de arbitragem são a forma mais fácil e essencial ali para você entender e começar a se inserir nesse mercado. Para advogados que não atuam, acho que começar a frequentar os eventos que existem na área e existem alguns cursos, né, básicos de arbitragem para você poder realmente ter ali os conceitos básicos, fixar, entender como o processo se coloca. Acho também uma forma de ingressar nessa área, porque no fundo, se você não faz isso, acho que é muito difícil que apareça um caso para você do nada. Acho que tem que ter ali realmente um esforço, se colocar nos lugares em que isso é discutido, que o assunto é discutido, conhecer as pessoas que fazem parte desse mercado. Acho que isso é importante. Cara, muito legal, Thiago. Acho que a gente aprendeu muito aqui sobre arbitragem. Eu, particularmente, não tinha tanto conhecimento e acho que você explicou vários pontos muito interessantes até para as pessoas. Esclareceu, inclusive, essa questão que a arbitragem não é mil maravilhas, então tem os seus problemas. Queria agradecer muito a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para falar disso. É um projeto nosso, está no começo ainda, mas a gente quer isso mesmo, é trazer pessoas de áreas diferentes, de temas diferentes, mostrar como o mundo jurídico pode ser bem grande. Tá? Queria, então, e tentar explicar para as pessoas como funciona, né? Porque às vezes fica uma bolha assim que talvez o leigo não consiga entender e não existe uma divulgação tão boa também do nosso mundo jurídico. Então, queria agradecer, acho que o episódio foi muito legal. E para finalizar, eu sempre peço, claro, para você deixar suas redes sociais, os seus contatos, para as pessoas entrarem em contato. E a gente sempre faz uma pergunta, na verdade, para o convidado indicar alguém que ele queira, que ele entenda que seja interessante vir aqui. Então, fica à vontade. Mas eu quero também ratificar tudo que o Matheus disse e complementar, assim, parabenizar pelo conhecimento total da matéria e pela didática também explicar. Fala muito bem. Parabéns, né? Fala muito bem. Parabéns, tem o dom da oratória. Eu agradeço muito, foi um prazer, realmente, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui hoje e realmente parabenizá-los também por essa iniciativa, desejar muita sorte, Obrigado. Muitas boas edições novas do podcast e pensando em alguém para convidar, não sei, vocês falaram alguma coisa de tributário, alguma área específica que vocês estejam pensando? Eu estou pensando aqui. A gente, na verdade, quer trazer pessoas de todas as áreas, assim. Olha, uma pessoa que talvez vocês possam convidar é o professor Cláudio Finkelstein, da PUC, que trabalha com direito internacional, é árbitro e tem, assim, uma visão bem interessante do mundo, né? Dessa parte de globalização econômica, comércio internacional, essas questões hoje que a gente vê de Estados Unidos, tarifas, guerra na Ucrânia, pode ser uma conversa interessante do ponto de vista jurídico. Bem legal, bem legal. Achei bem interessante a questão das tarifas até dos Estados Unidos, muito interessante. A gente vai pôr aqui pra gente chamá-lo, ver se ele aceita nosso convite. Deixa as suas redes, se você quiser, Thiago, seu Instagram, LinkedIn. LinkedIn é Thiago Zanelato, Thiago Del Pozo Zanelato. E o meu Instagram é TDP Zanelato. Perfeito. A gente vai deixar aqui na tela tudo bonitinho para quem quiser seguir o Dr. Thiago. Quer falar mais alguma coisa? Não? Gente, obrigado. Mais um episódio aqui do podcast Voz Jurídica, o projeto aqui do TDA. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha, comenta. Os nossos cortes vão sair nas redes sociais aí, Instagram, TikTok, Facebook e também no YouTube.
Então fiquem atentos, muito obrigado e até a próxima.